Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um encontro aqui no nosso Portal do José, esse nosso espaço que é extremamente importante para a gente fazer chegar a mais pessoas uma série de situações que acontecem aqui no nosso país, cobranças e alertas como, por exemplo, esse que eu tenho feito aqui todos os dias no nosso portal, de que o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, tem uma obrigação constitucional e institucional de dar uma resposta para a sociedade brasileira com o que ele fará com o inquérito da Polícia Federal, que demonstrou que nós tivemos aqui no nosso país uma Orcrim, uma quadrilha de ladrões de joias dentro do governo brasileiro. O que ele fará, nós estamos aguardando, temos aí um prazo que é processual, do Código de Processo Penal, mas ele tem ainda alguns dias para dizer o que ele fará com essa história toda, né? Da nossa parte, nós vamos ficar aqui atentos a essa questão. Nós não queremos que essa impunidade que, por enquanto, está reinando aqui no nosso país em relação a essa Orcrim, que ela se estique por muito mais tempo, né? E eu gosto de sublinhar aqui com vocês um aspecto muito importante disso que eu estou dizendo aqui no nosso portal de hoje, que é o fato de por que só o Portal do José e outros canais aqui nas redes sociais, canais progressistas, e um veículo aqui e outro acolá aqui na internet, estão tocando nesse assunto? Por que que o senhor Paulo Gonet não é demandado? Por que não há entrevistas? Por que não há reportagens sobre esse tipo de situação para atualizar o povo brasileiro do que anda acontecendo nas instituições aqui no nosso país? Pois bem, pelo menos com esse nosso espaço aqui, a gente ajuda a reverberar para um conjunto muito importante de pessoas, né? Elas vão replicando aqui os nossos vídeos, as nossas falas, e elas vão chegando às instituições com certeza, né? É nisso que eu acredito e por isso que eu estou aqui. Vamos insistir, vamos seguir nessa toada, né? Quero conversar com vocês sobre esse tema e outros tantos de situações muito importantes que estão acontecendo aqui no Brasil, comportamentos aqui de instituições, de pessoas, enfim, do que está acontecendo, né? Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça os nossos outros vídeos, dê o seu joinha, recomende, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Bom, vamos aqui à sequência de temas, né? Em primeiro lugar, gente, é impressionante, né? A Polícia Federal concluiu o inquérito mostrando que nós tivemos aqui o Orcrim. O inquérito foi disponibilizado para as pessoas esmiuçarem e até agora o defensor-mor do inelegível, do ladrão de joias, não se pronunciou sobre o assunto. Ele vai dizer o quê, né? Não dá para tentar defender o indefensável. E esse personagem, ele deve ser lembrado agora nesse processo que está acontecendo aqui no Brasil de entrega de uma riqueza do povo de São Paulo, que é a Sabesp, porque percebam que esses líderes religiosos, eles se posicionam politicamente em tudo em período eleitoral, ou fazem ataques permanentes às causas progressistas. Quando é a entrega de um patrimônio dessa forma sorrateira, eles não dizem absolutamente nada. Uma situação que está beneficiando grupos econômicos específicos, grupos econômicos que estão atrelados com a mídia, com aquilo que eles chamam de globolixo, mas, no entanto, nesse aspecto, eles não fazem nenhum tipo de crítica. Aquele que se apresenta, né, como um cristão, o governador do estado de São Paulo, está agindo como um corretor de imóveis, querendo liquidar o mais rapidamente possível um patrimônio que ele passou a administrar como num passe de mágica há pouco tempo, né? Isso tudo, gente, não recebe luzes, não recebe holofotes, né? Enfim, como vocês podem ver, existem muitas situações aí que estão entrelaçadas, né? E essas figuras, eles não se manifestam porque a alienação faz parte, né, do espectro que eles ocupam na sociedade brasileira. Esses grandes empresários da fé, eles não querem despertar nenhum tipo de consciência social, nenhum tipo de consciência política efetiva, nenhum tipo de responsabilidade social com as coisas que acontecem aqui no nosso país, não. É só fazer crescer cada vez mais os seus impérios religiosos, arrecadar cada vez mais dízimos, comprar cada vez mais patrimônios, viverem cada vez mais nababescamente e o Brasil, né, que se dane. Enquanto existam muitas pessoas, milhões de brasileiros que em desespero procurem os seus templos para tentar salvar as suas almas e as suas vidas, enfim, para eles está muito bom. Quanto mais miséria, melhor, né? Desculpem estar falando isso de uma forma tão direta, mas, enfim, são questões que a gente tem que jogar para reflexão, né? Se você não concorda,
mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Dando um pulinho aqui do lado, comentei com vocês mais cedo que o presidente argentino está em desespero, tá, gente? Ele estava contando, porque ele está transformando a Argentina cada vez mais num estado autoritário, ele está com receio, é o que corre em muitos canais, de ter que fugir da Argentina, porque senão ele vai acabar preso ou terá um destino pior. E aí o que acontece? Ter um amigo, né, como Donald Trump na presidência dos Estados Unidos é uma forma, né, de se garantir. Então ele faz aquela vassalagem, aquela puxação de saco, e quando o Trump foi vítima agora desse atentado, desse tiro, né, ele colocou aqui uma postagem, né, todo o meu apoio e solidariedade ao presidente e candidato Donald Trump, vítima de um covarde intento de assassinato que pôs em risco a sua vida e mais de centenas de pessoas. Não surpreende o desespero da esquerda internacional, que hoje vê como a sua ideologia nefasta está se inspirando. Então, o Milei também é um desses psicopatas, sociopatas, que entende que nos Estados Unidos há uma disputa entre esquerda e direita, né? Bom, deixa eles pensarem assim. Mostrei para vocês aquela cena ridícula, né? Dele aqui abraçando o Trump, né? Grunhindo umas coisas estranhas, né? Enfim. Mas isso tudo está deixando a direita aqui no nosso país, a extrema-direita na América Latina e outras partes do mundo, com muitas barbas de molho e com muitas tensões, né? Moraes autoriza a investigação sobre suposta ligação de Zambelli com tentativa de golpe. Gente, a Zambelli está com uma capivara de problemas nas costas dela que não está brincadeira, né? Não deve ser por outra razão que ela publicou um tweet hoje prestando solidariedade a Elon Musk e a sua família, por conta de um vídeo de Elon Musk que está circulando por aí, que teoricamente mostraria por que ele se converteu num cara de ultradireita. Na verdade, ele nem se converteu, porque ele nunca foi de outro campo político-ideológico, né? Ele nunca militou em causa social nenhuma. Vamos lembrar que Elon Musk nasceu na África do Sul. Ele tem algum posicionamento sobre o apartheid? Aliás, ele fez algum investimento na África do Sul? Ele tem algum tipo de gratidão com a sua terra-mãe? Ou depois que ele se converteu num americano, num estadunidense, simplesmente esses vínculos aí estão esquecidos, né? E engraçado o seguinte, aí a Carla Zambelli faz aqui todo um lamento, né? Tem um filho, imagina o tamanho dessa dor, tudo o que faço é por ele, toda a nossa luta é por um país melhor, um mundo melhor, é sempre por eles. Porque um dos filhos de Elon Musk, durante o final da adolescência, descobriu, enfim, que estava num corpo de um outro gênero. Nasceu menino e quis fazer a transição para menina. Então, esse tipo de situação, para o Elon Musk, foi uma coisa tão chocante que ele considera que o filho dele morreu, que virou trans, virou uma menina, morreu. Ele não, e ela, por sua vez, não quer assunto com o pai. Ela acha o pai um monstro. Ela classifica pessoas que são assim, bilionárias como o pai, pessoas desalmadas, pessoas que são más de uma maneira geral, e não está de todo ruim ao levar em consideração o que ela teve dentro de casa. E aí o seguinte, ver essa gente da direita falando em família é de uma hipocrisia muito grande, né? Porque se tem uma coisa que Elon Musk não pode falar na vida dele, é de família. É uma pessoa que já nasceu de uma família desestruturada, o pai de Elon Musk batia na mãe, na lua de mel a mãe de Elon Musk apanhou do marido, foram anos tomando surra do marido, tendo uma vida extremamente complicada, o Elon Musk vendo a mãe apanhar do pai, ele não se dá com o pai, é uma situação extremamente conflituosa. O Elon Musk não consegue ficar em nenhum relacionamento, ele não consegue constituir uma família, dá nome de coisas para os seus filhos. E aí ele diz nesse vídeo aqui que a Carla Zambelli está dizendo, que publicou, né, que ele foi ingênuo, ele foi enganado ao dar uma autorização para o filho fazer a transição, né, que ele não sabia o que estava fazendo. Ora, fala sério, né? É muita picaretagem geral. E aí, enfim, o vídeo está circulando em vários canais, né? Mas, enfim, isso tudo para ele justificar que ele está dando, no final da história, 45 milhões de dólares para a campanha de Donald Trump, porque ele quer combater esse progressismo, né? Todos os grupos identitários, aquilo que nos Estados Unidos eles têm chamado de ideologia woke, que é uma ideologia que defende
combate a discriminação racial, os preconceitos, as questões ambientais, as questões, enfim, de defesa de direitos de minorias no mundo inteiro. Então ele está querendo agora, como ultradireitista, apoiar o Trump, dando 45 milhões de dólares por mês para que isso funcione ali como uma alavanca para a campanha do Trump, né? Ele consiga ali fazer com que o mundo seja um mundo de extrema-direita, né? Gente, e aí não é uma contradição muito grande? Essa gente fala em liberdade, 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 mas liberdade em quê? No mundo autoritário. No mundo sem gay, no mundo sem lésbicas, no mundo em pessoas sem trans, sem pessoas que têm uma outra religião diferente das que eles defendem, né? Um mundo que não existe liberdade alguma para esses grupos minoritários, para esses grupos que têm menos exercício de direitos em suas sociedades. Então, de que liberdade essa gente fala, né? Então, na verdade, são todos hipócritas, muitos são vigaristas e, com certeza, a maior penca de vigaristas desse universo de extrema-direita veio parar aqui no nosso território. Infelizmente, são batalhas que a gente trava todos os dias aqui, né? Bom, muitas pessoas pedindo também para eu comentar o que está acontecendo na Venezuela. Gente, tem alguns temas aqui no Brasil que são muito complicados, porque a abordagem que o povo brasileiro recebe, de um modo geral, ela é desviada, ela é pela metade, sempre satanizando algum tipo de político, ou de grupo político, ou de país que tem uma orientação política, que se conflite exatamente com os interesses transnacionais dos grandes grupos econômicos ali ancorados especificamente nos Estados Unidos da América, né? Ou vocês têm dúvidas que os jornais aqui no Brasil, os grandes veículos de comunicação, são apenas reprodutores, papagaios daquilo que vem de fora para dentro. Então, quando você lê uma manchete como essa aqui, ó, Maduro adota discurso de Bolsonaro e diz que o sistema eleitoral do Brasil não é auditável. Bom, eu vi o trecho que o Maduro fala essa história, ele estava num comício, então pensaram uma frase do Maduro, né, onde ele diz, e aí precisa-se fazer o contexto, né, é que na Venezuela tem um sistema eleitoral que tem várias fases de auditoria, inclusive na sessão eleitoral, os mapas são impressos, então o eleitor pode conferir ali na hora, né? Então ele está dizendo que outros países não têm esse sistema, e de fato não tem mesmo, né? Bom, isso foi pensado e se coloca ali o Bolsonaro do lado de Maduro para se satanizar mais ainda o venezuelano, o governo venezuelano, enfim, que é muito difícil a gente discutir qualquer coisa aqui, porque, como eu disse para vocês, não há nenhum interesse, não há um tipo de debate legítimo e sincero no meio dessa história. Ou vocês acham que o Jornal Globo, o governo americano, as agências de inteligência norte-americana, o neoliberalismo, o Bolsonaro, a direita aqui no Brasil, estão preocupados com direitos humanos na Venezuela, com direitos humanos em alguma parte do mundo? Então, esse discurso de se satanizar uma corrente política, um país, um personagem, um grupo político que esteja à frente de um país, gente, não tem nada de sinceridade no meio dessa história, não, tá? Não estou aqui defendendo as situações que são distorções que acontecem no país, como a gente recebe de informações que vêm de fora para cá. Mas a gente tem que ter essa percepção crítica, né? Não tem ninguém inocente no meio dessa história, meu amigo e minha amiga. Se você compra esse pacote e não questiona aquilo que você está recebendo, olha, lamento te informar, você também está caindo numa armadilha, tá bom? Bom, vamos seguir em frente, tem muita coisa para a gente discutir aqui e no próximo portal a gente segue na sequência, tá bom? Um grande abraço, tchau!